FutureCon 2016. Acompanhe a cobertura completa no Canaltech. Hoje no mundo ainda existem 3,2 bilhões de pessoas desconectadas. Isso a gente contar só quem não tem acesso à internet. Se a gente levar em consideração também quem tem acesso a pouca internet, subconectados, são mais 1,2 bilhões de pessoas. Para falar um pouco sobre como a gente pode resolver esse problema, né, a gente está aqui com o Douglas Benites, ele é diretor de desenvolvimento de negócios da Qualcomm para a América Latina. Douglas, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Rafael, pelo convite. Douglas, antes da entrevista a gente estava conversando sobre como chegar nessas pessoas, né? Que na maior parte do tempo são pessoas em zonas rurais, distantes dos grandes centros urbanos, que são onde estão concentradas a infraestrutura, né? E a gente falou sobre esses 4 grandes motivos do porquê essas pessoas estão desconectadas ainda. Vamos dar uma passada antes por isso novamente, né? Vamos lá. Quais são hoje os grandes 4 motivos aí que a indústria vê para essas pessoas, mais de 4 bilhões de pessoas ainda estarem desconectados ou mal conectados? Legal. Recentemente, o Facebook publicou um estudo que ele publica todos os anos, que é um estudo sobre conectividade e acesso à internet. E esse estudo ele menciona 4 grandes áreas e a gente concorda com essas grandes áreas de barreiras porque as pessoas não têm conexão. A primeira delas é porque a conexão não está disponível. A segunda delas é porque elas não têm condições de pagar por aquela conexão. A terceira é porque essas pessoas não têm conexão porque não acham relevante, ou porque não tem conteúdos no seu idioma, porque não tem apps locais. Isso é muito comum em várias partes do mundo. E o quarto, que o estudo chama de readiness, que talvez a melhor tradução seria prontidão, que é quanto as pessoas ou as culturas estão prontas e têm skills para acessar a internet, que é talvez muito comum às vezes para pessoas mais idosas ou para crianças que ainda não estão preparados ainda para acessar, ou sociedades que nunca ouviram falar de internet e não têm ideia do que isso pode ter de benefício. Esses são os 4 grandes grupos apontados no estudo. E aí, de cada um desses fatores ou da junção deles, então, gera essa desconexão, né? Exato. E muita gente conhece a Qualcomm pela produção de hardware, principalmente na parte de chips, né? Mas a empresa também trabalha para levar mais conexão para essas pessoas que ainda estão desconectadas, né? E faz parte de um consórcio que está trabalhando agora num novo tipo de satélite, né? Exatamente. Fala um pouco sobre esse projeto, como é que Exatamente. funciona, qual que é a ideia por trás disso e como funciona esse satélite de baixa órbita, né? Exato. Bom, a Qualcomm ela tem uma área que a gente chama de Corporate R&D, que é uma área que está sempre olhando para novas tecnologias e coisas que ainda estão para chegar ou para tentar resolver problemas realmente concretos da sociedade. Uma das coisas foi, nós formamos conjuntamente com algumas empresas um consórcio que se chama OneWeb. Esse consórcio está conjuntamente com N empresas, mas junto com a Virgin, com Airbus e outras empresas do mercado relevantes que podem endereçar esse problema da conexão. 50% hoje da geografia mundial não tem cobertura de internet. E é muito difícil você chegar com cobertura nessa geografia porque ou você não tem energia elétrica ou você não tem como passar um cabo, isso acaba sendo muito caro e inviável. E as coberturas satelitais hoje de satélites estacionários ou de alta órbita acabam sendo muito caros. Então a gente está fazendo esse consórcio pensando em satélites de baixa órbita, que de custo bastante acessível, que possa também possibilitar alta produção. A parceria com a Airbus também é para possibilitar justamente essa construção em massa desse tipo de satélite, que vai estar numa órbita de 1.200 km versus a 36 mil km dos anteriores. Isso possibilita uma latência que é 10 vezes maior. Você tem de alta órbita são 600 milissegundos mais ou menos, e de baixa órbita são 50 milissegundos. E a gente consegue também levar dessa forma alta velocidade de conexão através de um dispositivo que está sendo desenvolvido pela Qualcomm, que é a unidade do usuário terrestre, que recebe esse sinal do satélite e distribui para uma comunidade ou para uma área geográfica pré-determinada, seja sinais 4G, 3G ou Wi-Fi. Então essa também é uma parte da integração que a Qualcomm está fazendo, junto com desenvolver toda a parte de interface aérea dessa conexão e os sistemas de controle. A expectativa disso é estar disponível lá, começar a ser lançado a partir de 2019, e na primeira fase são próximos de 700 satélites que vão ser colocados em órbita. Uhum. E esses satélites vão ser negociados com as operadoras que vão operar a internet? Como é que vai funcionar isso? Isso ainda está sendo definido o modelo de negócio, de como isso vai funcionar. Uhum. Não tem nenhuma perspectiva de começar operações com esses satélites aqui na América Latina, né? Esses satélites estão para cobrir áreas onde não existe conexão. Então, certamente, a América Latina é um grande potencial para que seja também endereçado essas áreas de sombra que hoje não conseguimos chegar. Por exemplo, comunidades ribeirinhas, amazônicas ou
comunidades montanhosas dos Andes, onde é muito difícil você chegar. Com uma cobertura satelital de baixa órbita, você consegue chegar com internet de baixo custo, acessível velocidade e baixa latência. E a gente estava conversando aqui um pouco antes, esses satélites eles estão prontos para 3G, 4G, né? Também 5G, como é que vai funcionar isso? Não, o satélite, na verdade, ele é uma conexão de dados que recebe esse terminal, esse device que faz a leitura, ele faz a propagação em terra em sinais de comunicação celular de padrão, 4G, 3G e Wi-Fi. 5G ainda não está previsto ser adicionado, porque isso já está em desenvolvimento e, como você sabe, o padrão do 5G ainda não está 100% definido, mas potencialmente no futuro isso certamente será incorporado. Tem um espectro que já é imaginado que vai entrar dentro desse espectro, mas o padrão ainda não foi. Exato, o padrão do 5G são os que se chama de ondas milimétricas, millimeter waves. A gente, inclusive, ontem anunciou o primeiro modem 5G do mercado que funciona em 28 GHz. Então são essas as ondas altas que o padrão ainda está em definição. O espectro sim já está mais ou menos definido. O que está sendo definido ademais agora é como é que você aterriza o padrão do 5G nas suas vertentes. E uma outra iniciativa é a questão do 0800 para dados, né? Que é muito similar ao que a gente já tem 0800 para telefonia de voz. Exato. A ideia é você entrar em contato com o serviço e o provedor de serviço pagar por aquela conexão, né? Exatamente. Fala um pouco sobre esse projeto específico, como a Qualcomm está envolvida. Esse é um projeto que foi iniciado e coordenado pela Qualcomm no Brasil. Esse projeto ele tem muito a ver com o segundo ponto da indisponibilidade de serviço, que é as pessoas que não podem pagar por esse serviço. Antes de falar do projeto, deixa eu te dar alguns dados. Nós fizemos um estudo junto com a Frost & Sullivan que mostra o custo do dado por renda per capita anual. A Organização Mundial, a ONU, na sua comissão de banda larga, diz que o custo de um plano de dados não pode passar 5% da sua renda anual ou mensal. No mundo desenvolvido, isso está em torno de 1% a 1,5%. Na América Latina isso está em 8%, ou seja, nós estamos acima do mínimo que a ONU sugere e 8 vezes mais caros relativamente à sua renda per capita do que o mundo desenvolvido. E no Brasil, 36% das pessoas podem pagar por um plano de 500 mega e 70% podem pagar por um plano de 100 mega. A gente sabe que na internet de hoje, com 100 mega você não faz muita coisa, então daí que vem a ideia do 0800 de dados, que é desvincular o usuário de dados de quem faz o pagamento. Então, por exemplo, eu sou um banco, quero que o usuário use os meus serviços online, porque para mim é interessante, porque eu baixo o custo, aumento a efetividade e minha produtividade. Então eu pago para esse usuário que não tem dinheiro acessar o meu app e fazer todas as transações ali, sem ter que gastar do plano de dados dele que ele já paga. Então isso aconteceu já no Brasil, as 4 operadoras brasileiras, Vivo, Claro, TIM e Oi, já tem esse plano disponível e o Bradesco foi o primeiro a se somar a esse plano e os resultados são bastante interessantes. Mas do ponto de vista da tecnologia, o que tem que ser feito para conseguir entregar um serviço desse? Isso, na verdade, depende das operadoras integrarem nos seus sistemas de billing ou através de um integrador que negocia os contratos, seja ou diretamente com a operadora, cada um, ou com o integrador, que faz essa cobrança reversa através ou de uma URL ou dos próprios endereços de e-mail que os softwares de e-mail, não, de internet, que os apps apontam. Agora, isso é interessante para o consumidor, que talvez não conseguiria ter acesso a esse serviço pelo custo do dado, mas também é muito interessante para a empresa, né, que consegue trazer o consumidor para a plataforma dela. Isso não levanta a questão sobre a neutralidade da rede, por exemplo, essas empresas tendo uma vantagem aí para entregar um serviço gratuito para o consumidor, enquanto uma concorrente não teria? A gente não entende dessa maneira. Inclusive, a gente teve uma discussão recente com o regulador sobre isso. A gente entende que, na verdade, a gente está entregando um benefício para o consumidor final de acesso a algo que hoje ele não entende. Então é quase que ao oposto de ferir o conceito de neutralidade, mas você dá a possibilidade de quem não tem ter acesso a um serviço web, a uma inclusão digital que ele não tem. Obviamente para as empresas é interessante do ponto de vista de custo. Por exemplo, um banco, uma companhia aérea, ou seja, uma companhia aérea gostaria muito que todos os check-ins fossem feitos através de um app. Muita gente talvez não seja o caso, porque viagem aérea já é uma coisa mais cara no Brasil hoje. Mas essas empresas que têm acesso ao 0800 de dados hoje, obviamente se beneficiam disso, mas o maior beneficiado no fim é o consumidor final que não pode pagar pelo dado e tem acesso a esse tipo de serviço. Então nós queremos que é um serviço mais social
do que de benefício às empresas que estão aí. E para encerrar aqui, eu queria falar um pouco do 5G, que a gente até passou aqui já falando, não tem um padrão definido, ainda é uma tecnologia nova, mas as empresas já estão explorando, até a própria Qualcomm, aqui na FutureCon também, algumas empresas já mostraram soluções 5G. O que a Qualcomm acredita, qual que é o papel que o 5G vai desempenhar aí nessa questão de levar a conectividade aos conectados? A gente até estava falando aqui que, por mais que a conexão esteja avançando, a população mundial continua crescendo e o número de desconectados é capaz de continuar o mesmo por muitos anos aí, né? O 5G tem um papel nessa conexão de outras pessoas ou não? Ele vai ser uma tecnologia nova e vai ser mais o 4G, talvez até o 3G legado, que vai continuar expandindo a conexão? Veja, o 5G, na verdade, ele está se tornando uma realidade, talvez até um pouco mais rápido do que esperávamos, né? Muita gente estava apontando 5G de verdade para 2020, e a gente já vê os deployments mais cedo acontecendo com algumas operadoras a partir de 2018, como eu até mencionei, a gente já anunciou inclusive um modem. Então isso vai acontecer. Obviamente, a conexão das pessoas, isso vai se dar gradativamente. Então, à medida que as tecnologias vão evoluindo, as pessoas também, a tendência é irem migrando para novas tecnologias. O 5G, na verdade, ele vai ser a grande plataforma de conexão não só de pessoas, mas de todas as coisas. Então, obviamente, o 4G está evoluindo para isso. Então, um padrão do 4G, que é o Narrowband IoT, ele também é caminho para o 5G. Quando o 5G chegar, ele vai possibilitar que uma grande capacidade, uma grande quantidade de coisas e pessoas se conectem à rede com praticamente real time, ou seja, sem nenhuma latência, uma latência de 1 ou 2 milissegundos para que as coisas aconteçam, com uma alta confiabilidade e com um throughput muito alto, talvez 20 vezes, 30 vezes do que a gente tem hoje presente no 4G. E isso é uma das coisas que eu até estava comentando contigo, que é uma preocupação com relação ao que acontece no Brasil e na América Latina, porque o desenvolvimento do 5G está acontecendo, talvez de modo mais acelerado, na América do Norte, na Ásia e na Europa, e a América Latina ainda não está conseguindo acompanhar esse ritmo. Então, o temor é que quando nós consigamos resolver o problema que a gente tem das desconexões, ou de carros não conectados, ou de escolas não conectadas, da maneira antiga, como a gente está trazendo carros 2G hoje, ou levando Wi-Fi para escolas com 10 mega, ou levando, por exemplo, na América Latina, são 280 milhões de pessoas no 2G ainda. Então, quando chega o 5G, a gente já vai estar tarde. Então, eu acho que o 5G é uma realidade, a Qualcomm tem trabalhado duramente para que aconteça. A gente tem contribuído ativamente no 3GPP para padronização e standardização, inclusive dos desenvolvimentos de primeiro estágio, quanto os desenvolvimentos já com um padrão mais adiante, e vai ser a grande plataforma de conexão do mundo. E eu conversei aqui com o Douglas Benites, ele é diretor de desenvolvimento de negócios para a Qualcomm América Latina. Douglas, obrigado por ter batido um papo com a gente. Obrigado, Rafael, pelo convite. Um prazer. Até mais.